Teremos dois textos. Primeiro, veremos Romanos capítulo 4, todo o capítulo, e depois capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Diz assim a palavra do Senhor: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os circuncisos, visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações e constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu tempo, o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus,
mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora vamos ao capítulo 10. Diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não o entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. A justiça decorrente da fé, assim se diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem subirá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E se não pregar, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação a palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado assim ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías, a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, todo dia estendia a mão a um povo rebelde e contrariado. Até aqui. Agora vamos ao catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 7. Pergunta 20.
A pergunta é: então, todos os homens serão salvos por Cristo exatamente como eles pereceram por meio de Adão? A resposta: não. Só são salvos os que, pela verdadeira fé, são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Pergunta 21: o que é verdadeira fé? A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em Sua palavra, e também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Pergunta 22. Então, em que o cristão tem que acreditar? Resposta: em tudo que nos está prometido no Evangelho e nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e limitada. Pergunta 23. Que artigos são esses? Resposta: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Artigo 3. Que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Artigo 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Artigo 5. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Artigo 6. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Artigo 7. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Artigo 8. Creio no Espírito Santo. Artigo 9. Na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Artigo 10. Na remissão dos pecados. Artigo 11. Na ressurreição do corpo. E artigo 12. E na vida eterna. Amém. Até aqui. Amados irmãos, prezados ouvintes, visitantes, nós conhecemos muito bem a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero viveu há mais ou menos, ou quase 500 anos atrás, ou mais um pouco, 500 anos atrás. Quando jovem, Martinho Lutero dedicou a sua vida ao serviço ao Senhor. Ele abandonou o estudo de direito e tornou-se um monge. Mas Lutero não era uma pessoa feliz. Embora ele estivesse seguindo o chamado do Senhor, ele foi atormentado com uma voz interior. Dia e noite ele ouvia a sua consciência: Lutero, você é um pecador, você quebrou todos os mandamentos de Deus, e você repetidamente quebra esses mandamentos de Deus. E na tentativa de aliviar a sua culpa, a sua consciência sempre acusando, ele fez uma peregrinação a Roma. Ele se privou de comida, bebida, passou dias intermináveis em trabalhos, sujeitou-se ou rejeitou o conforto para tentar conquistar um pouco de paz que ele não tinha. No entanto, a voz da sua consciência era implacável, apontava aos seus fracassos, até mesmo no bem ou boas ações que ele praticava. Lembrado ali o quão longe ele estava de se reconciliar com Deus. Por causa disso, Lutero caiu em um
profundo desespero. Ele sabia que ele era corrupto, pecador, e Deus era perfeito em justiça também. E assim, Lutero temia, sentia medo de se encontrar com o seu Criador. Irmãos, as lutas de Lutero foram assombrosas, mas, de certa forma, não são lutas incomuns, amados. Pois se nós ouvirmos a voz da nossa consciência, ela também nos acusa. Por exemplo, Flávio, você é um pecador terrível, você quebra todos os mandamentos de Deus, do primeiro ao sétimo mandamento. E imagine nos apresentar diante de um Deus que é o Criador e juiz. Irmãos, de repente, em Lutero, um raio de luz começou a iluminar onde as profundas trevas pairavam em seu coração. Um dia, Lutero se deparou com o texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá por fé. No momento, Lutero percebeu: o pecador, por si só, nunca pode esperar paz diante de Deus. Não importa o que ele faça, nunca será suficiente. O pecador não pode ter uma boa relação com Deus. É impossível, exceto por meio da fé. Deus declara: este pecador não será mais apenas um pecador, mas também será um homem justo, porque ele é justo, ele viverá. A fé é o caminho que nos leva à justificação. Lutero escreveu sobre esta descoberta maravilhosa, lendo Romanos capítulo 1, versículo 17. Ele disse: pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, dei atenção ao contexto das palavras, a saber, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo verá pela fé. Ali eu comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus, a saber, pela fé. Aqui eu senti que havia nascido de novo, que havia entrado no próprio paraíso pelos portões abertos. Meus irmãos, esse sentimento é o que a verdade do Evangelho gera em nossos corações. Esta manhã, pregando a doutrina exposta, explicada no dia do Senhor 7, eu vos anuncio o tema: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Veremos 3 pontos. Primeira coisa, podemos ter a fé de Abraão. Segundo, receber esta fé mediante a palavra. E terceiro, ser salvo por meio da fé. Podemos ter a fé de Abraão. Irmãos, a maneira como a carta de Paulo aos Romanos explica o Evangelho é uma maneira simples, didática. Alguns comparam a carta aos Romanos como um caminhar, um caminho em que você está percorrendo. Ao longo do caminho, a carta aos Romanos, nós passamos pela primeira placa, que sinaliza, como por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: todos, pois, pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, isso nos diz que todos nós fazemos coisas
coisas que desagradam profundamente a Deus, e que ninguém é inocente diante dele. Aí nós avançamos e chegamos à segunda placa, capítulo 6, versículo 23, que nos dá más notícias. Por exemplo, o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, tal castigo nós merecemos pelos nossos pecados. Não apenas a morte temporal, física, mas também a morte eterna. Irmãos, imagine, era aquilo que Lutero tanto temia: a morte temporal e a morte eterna. Apesar de tudo isto, a estrada de Romanos não é um beco sem saída. A terceira placa indica um caminho. Aí no versículo 23 do capítulo 6, nós vemos aquelas palavras maravilhosas: mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abriu o caminho para a vida eterna. Mas também temos que passar pelo ponto de verificação. Capítulo 10, versículo 9, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quer dizer, nós temos que confessar, crer em Jesus. E o que Paulo anunciou já no capítulo 3, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Capítulo 3, versículo 22. Observem que o apóstolo Paulo usa algumas palavras que são interessantes, que chamam a nossa atenção: justiça, e a segunda palavra, fé. Irmãos, a carta tema, ou tema a fé salvadora, ou verdadeira fé, Paulo dedica então no capítulo inteiro, Romanos capítulo 4. Ele faz isso concentrando-se em Abraão, pai do povo de Israel, alguém que recebeu as promessas, alguém que foi chamado por Deus. Por que Paulo escolheu Abraão para nos dar uma lição sobre fé? Irmãos, muitos na igreja de Romanos eram judeus, eram pessoas que cresceram na base histórica de Abraão e dos patriarcas. Eles tinham grande admiração pelo pai da nação. Se alguém pode ser chamado de santo com base em suas ações, este alguém poderia ser, ou era, o próprio Abraão. Os judeus reconheciam isso, Abraão como um grande herói das obras. Ele se considerava extremamente justo da forma em que ele vivia. E é isso mesmo que Deus diz em capítulo 26, versículo 5. O Senhor o abençoou. Observe, porque Abraão creu, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O Senhor abençoou. Quando Deus ordenou que Abraão deixasse Ur e fosse para a terra desconhecida, ele ouviu, obedeceu. Quando Deus ordenou a Abraão que circuncidasse todos os homens da sua família, ele obedeceu. Mesmo quando Deus insistiu ou instruiu Abraão a sacrificar o seu filho, Isaac, ele estava pronto para fazê-lo. Sim, Abraão sempre fazia aquilo que Deus determinava. Mas, com todo o respeito que nós temos a Abraão, Paulo usa este herói, entre aspas, das boas obras, para nos ensinar algo.
Ele diz aos judeus que pensassem novamente. Ele pergunta: que nós diremos de alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se ele tinha uma boa reputação perante o Senhor por causa da sua obediência, o favor de Deus estava sobre ele por causa das suas realizações. Se assim fosse, ele teria algo para se gloriar, como ele versículo 2. Mas Paulo diz: não é assim. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Isso lhe foi atribuído, imputado como justiça, versículo 3. Meus irmãos, esse é um texto importante que Paulo cita. Gênesis capítulo 5, 15, versículo 6. Este capítulo, quando Deus faz uma aliança com Abraão, o patriarca responde com a única maneira que ele tinha que fazer: ele crê. Para Abraão, isso veio antes de qualquer coisa, antes da circuncisão, antes do sacrifício, antes de qualquer trabalho de obediência. O que veio primeiro foi a fé, e pela fé Abraão foi considerado justo por Deus. Ele creu em Deus, Deus o aceitou. Abraão não fez nada para merecer este favor, assim como Lutero, que estava tentando conquistar o favor de Deus, e não era possível, e não é possível a ninguém. Não há lugar para vanglória. Deus concede a sua graça apenas àqueles que crerem humildemente. A fé é o meio no qual nós somos justificados. Os judeus tinham que se lembrar dessa verdade fundamental. A salvação nunca é através do cumprimento da lei. Os gentios também tinham que entender isso, pois, como Paulo escreveu, Abraão é o pai de todos nós. Versículo 16 de Romanos 4. Ele é o pai de todos os que desistem de tentar se tornar justos ou seguros em si mesmos e que passam simplesmente a confiar que Deus fará isso. A questão é a seguinte, irmãos: todos, judeus, gentios, você, eu, todos nós temos que andar nas pisadas da fé de Abraão, o nosso pai. Versículo 12. Devemos caminhar com os passos da fé. Esta é uma ótima imagem para entendermos como se dá a salvação ou a justificação do homem de Deus. Para Abraão, esses passos o levaram à terra prometida, crendo em coisas que pareciam impossíveis. Para Abraão, esses passos o levaram até o Monte Moriá, a ponto de oferecer seu filho, e ele esperou a vida inteira para receber o filho que estava preocupado a fazê-lo. Abraão só tinha algumas promessas às quais se apegar: descendentes, terra, bênçãos. Mas Abraão depositou de forma resoluta a sua confiança no Senhor. E Paulo escreve: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo aborrecido, sendo já de 100 anos de idade, avançado de Sara, idade avançada, versículo 19, Abraão olhou para si mesmo, olhou para sua esposa e deve ter se perguntado: como pode Deus cumprir a sua palavra? Nós dois idosos já. Como o Senhor pode cumprir a promessa de um filho? Eu vos digo que parecia impossível. Parecia impossível. Meus irmãos,
às vezes, começamos a pensar da mesma maneira, como se Deus não pudesse cumprir o que Ele realmente prometeu. Será que Ele pode perdoar os meus pecados tão feios que são? Será que Deus pode realmente transformar essas terríveis dificuldades para o nosso benefício, para o meu bem? Será que o Senhor algum dia me mostrará o caminho para que eu sinta a paz quando nós estamos passando por uma situação bem difícil? Abraão não duvidou. Não. Versículo 21 e 22 diz: não duvidou com incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quando havia motivos humanos para fazer duvidar, Abraão creu na promessa de Deus, porque ele conhecia Deus, porque ele creu em Deus, e Deus o abençoou por isso. Meus irmãos, ao seguirmos os passos de Abraão, os passos da fé, nós podemos ver muito claramente como o nosso Pai alcançou aquilo que nem estava diante dele. Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que nós cremos. No versículo 17 diz que deu vida aos mortos. É isso que Deus fez. Ele deu presente a Abraão e Sara, uma criança chamada Isaac. Ele deu uma nova vida através de um homem chamado Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, a nós também. A fé se abraça a isso, crê nisso com verdade. Verdadeira fé é a confiança de que Deus nos concede perdão dos pecados, justiça e salvação por mera graça, somente por causa do mérito de Cristo. Podemos crer nisso, meus irmãos, confiar nisso. Podemos confiar neste Deus que absolutamente pode dar tudo que nós precisamos, cada momento, para convertir para a nossa salvação. O Todo-Poderoso é exatamente aquilo que Ele diz. O nosso glorioso Deus renova nossos corações e nos justifica em Cristo. Pela fé nele, nosso Deus misericordioso nos dá a vida eterna. Em segundo lugar, podemos receber a salvação mediante, ou receber a fé mediante a palavra do Senhor. Precisamos crer em Deus. Mas como nós podemos conhecer a Deus? Como nós podemos conhecer a vontade de Deus? Um lugar, podemos dizer, é a própria criação. Podemos ver evidências do poder e majestade de Deus. Mas Deus se revela de forma convincente pela ação do Espírito Santo, mais claramente por meio das Sagradas Escrituras. Ali Deus nos diz quem Ele é. Ele nos diz que Ele é um Deus que tem compaixão e misericórdia. É um Deus que se mostra em todos os seus atributos e nos conta coisas maravilhosas e surpreendentes, até mesmo muitas que nós nem conseguimos ainda compreender. Pense no que diz o versículo 7. A verdadeira fé é um conhecimento seguro, pelo qual aceito com verdade tudo que Deus nos revela ou revelou em Sua palavra. Isso quer dizer, irmãos, que quando eu estiver confuso, desesperado, quando eu estiver no lugar mais baixo, eu tenho que crer na palavra, ter confiança de que a palavra de Deus é absolutamente verdadeira.
crer em todo o nosso coração. Catecismo diz: eu creio com verdade tudo que Deus revelou em sua palavra. É assim que funciona a nossa fé. Funciona através da palavra. Palavra que produz fé no coração, uma confiança no Deus que falou. Em Romanos capítulo 10, Paulo explica isso, como já mencionamos. Paulo entendeu ou estendeu as mãos aos seus irmãos judeus lá em Roma. Nos capítulos 9 até o capítulo 11, ele fala com eles de uma forma mais direta. Paulo ficou profundamente triste porque tantos deles não creram no Messias prometido. E porque eles deveriam ter crido, porque eles deveriam acreditar nele, porque eles ouviram a palavra com frequência. Os profetas falaram isso, os apóstolos, tantas páginas das Sagradas Escrituras. Está estabelecido lá em capítulo 10, versículo 17. Assim, pois, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na sua palavra, Deus quer que nós vejamos a sua grande majestade e maravilhas, a sua impressionante glória e o seu plano de salvação. A partir da sua palavra, Deus quer que nós conheçamos suas promessas, pois é por intermédio da fé que nós recebemos a salvação. Pela sua palavra, Deus fala aos nossos corações e nos diz a verdade que nós devemos ter. Volte, pense um pouco sobre Martim Lutero. O verdadeiro ponto de transformação para ele ocorreu quando ele estava lendo as Sagradas Escrituras. O ponto de virada para a sua fé e a sua vida não foi quando ele estava sentado olhando para as estrelas à noite, meditando nas estrelas. Não foi numa revelação esplêndida de algo místico ou um sonho. A fé veio quando a Bíblia estava aberta. Ele leu em Romanos capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus transformou Martim Lutero. A fé vem pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, uma simples afirmação, mas o ponto de transformação. Como Paulo pergunta: como crerão naquele que não ouviram falar? Versículo 14. Como podem crer se não ouvem, se não leem? Desejamos uma fé viva e saudável. Devemos desejar a palavra de Deus. Devemos buscar essa palavra e conhecer essa palavra. Não há maneira mais fácil de contornar isso. Você pode ouvir muitas boas músicas, até cristãs, ler bons livros cristãos, mas para permanecer firme na fé, amadurecer na fé, para que tenhamos uma fé perseverante, a palavra tem que estar aberta dentro de nós, todos os dias, quando nós vivemos. Irmãos, isso não quer dizer que nós vamos ter um momento como Lutero, quando a luz da palavra de Deus, de repente, vai iluminar a minha vida e veremos como um clarão da noite, clarão da noite, como fosse uma luz do dia. Talvez será muito menos emocionante isso. Ler a Bíblia de forma diária, regular, todos os dias, memorizar versículos bíblicos, ouvir a pregação da palavra de Deus domingo a domingo, compartilhar a palavra uns com os outros, coisas normais e rotineiras. A Escritura, ela vai ser sempre surpreendente, sempre surpreendente. Sempre que nós tivermos nossas Bíblias abertas, sempre algo vai nos encher o coração.
É assim que Deus trabalha, para produzir a fé, para nos conservar na fé. A palavra nos confirma naquilo que Deus fez. De forma repetida, a palavra nos lembra do que nós nos transformamos em Cristo Jesus. A palavra nos revela o tipo de Deus que nós adoramos, confiamos e que nós servimos. Ler a palavra, ouvir a palavra. Então, por sua graça, a nossa fé crescerá. Todas as oportunidades que nós tivemos em ler a palavra de Deus, há também uma. Paulo diz aos judeus que não tinham desculpas de não ouvir a palavra, de recusar a palavra, de fechar os ouvidos na palavra. Escreveu no versículo 18: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confim dos confins do mundo. O Evangelho chegou aos judeus, mas muitos não estavam dispostos a ouvir, a crer. Eles eram muito orgulhosos, autossuficientes, não se importavam. Durante todo o dia, Deus estendeu as mãos, mas eles permaneceram desafiadores. Fecharam os ouvidos, taparam os ouvidos para a palavra do Senhor. Eu vos pergunto, isso não é um perigo para nós também? Depois de anos de pregação, anos de ensino, anos de leitura da Escritura Sagrada, anos de estudo da Bíblia, como nós estamos amando a Deus, a palavra de Deus? Diminuiu? Como tem sido o nosso interesse sobre a palavra de Deus, sobre a pregação da palavra de Deus? Temos sido perseverantes? Pode ser trabalhoso, irmãos, estudar a Bíblia. Pode ser. Pode ser. Mas a Bíblia é a palavra de Deus para a nossa salvação. Temos que ter o interesse, nos programar para que nós possamos estar fazendo isso. É comum para o homem ter interesse sobre certas coisas. Os homens sabem quase tudo sobre futebol, basquete, vôlei ou outro esporte. Mas quando você conversa sobre a palavra de Deus, sobre as histórias da Bíblia, será que o conhecimento tem sido o mesmo em relação aos outros esportes que nós temos interesse em acompanhar? Deveria ser menor o conhecimento da palavra de Deus. Ou outras coisas, por exemplo, o que está acontecendo na política. Como tem sido o nosso conhecimento na política? Muitos, um conhecimento até baixo, mas também, e até maior, deveria ser o conhecimento da palavra de Deus. Será que nós temos reservado tempo para aprender a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para estudar de forma sistemática e de forma compromissada em aprender e tê-la em nossas mentes e corações? A voz de Deus fez-se ouvir por toda a terra, chegou até nós. Então, qual a nossa resposta a esta palavra de Deus? Qual é a sua resposta a isso? Por último, podemos ser salvos por esta fé que veio pela palavra. Vamos, voltando no livro de Senhor 6, lá existem alguns aspectos básicos sobre a fé, a obra de Cristo. Ele é a nossa justiça, a nossa redenção, a nossa expiação, e nele a paz.
Hoje nós poderíamos acrescentar: Ele é a nossa salvação. Essa ideia é talvez a mais simples de todas. Cristo nos salva, nos resgata, nos livra dos nosso grande problema, que é a relação quebrada com Deus. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados, da salvação. Não é de se admirar que as pessoas que se aproximaram de Jesus, os apóstolos, com aquela pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Ele diz: somente são salvos aqueles que, por uma fé verdadeira, são incorporados a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Lembra do versículo 9, capítulo 10 de Romanos que nós vemos? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. É isso que eu preciso: crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo nos acolheu, tomou a nossa culpa, confiar que Ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou para a minha salvação, para a nossa salvação. Confessar que Ele agora é Senhor da minha vida e tudo Ele faz por mim. Se essa for a minha fé, então nos é concedido mais do que nós precisamos para um relacionamento correto com Deus, para ter paz com o meu Criador, para compartilhar, experimentar a comunhão com Deus. Crer. Não há nada do céu e na terra que possa nos separar, tirar dessa realidade. No capítulo 10 do Romanos, versículo 11 diz: porquanto a Escritura diz: todo aquele que ele crê não será confundido. Não importa de onde viemos, não importa o que nós temos, não importa o quanto estamos atrasados ou cedo. Se cremos, essa salvação será nossa em Cristo Jesus. É verdade, a nossa fé muitas vezes é fraca. Muitas vezes passamos um dia sem pensar muito em Deus. Muitas vezes a nossa fé é algo que vagueia. E até eu digo, em momentos que a nossa fé é murcha, apropriada. Isso nos mostra mais uma vez de que não é pelo valor da nossa fé que nós somos salvos, mas pela fé. Nossa fé consiste apenas em braços insignificantes que se estendem a Cristo Jesus. A fé é apenas a humilde ligação do ramo da videira verdadeira. Nossa fé é fraca, debilitante e às vezes hesitante. Mas pela fé em Deus, a nossa fé é suficiente. Essa é a mensagem que Paulo queria levar àquela igreja lá em Romanos. O justo verá pela fé. Se você é pecador, isso faz toda a diferença no mundo, porque a fé liga você a Cristo e a todos os seus benefícios. Se você realmente tem consciência de que você será um pecador, a fé ligará você. Isso fez diferença na vida de Lutero. Depois daquele momento devastador, Lutero voltava muitas vezes ao livro de Romanos. Ele até escreveu um comentário sobre isso. E no prefácio do comentário aos Romanos, ele compartilhou algumas palavras significativas para eles. Ele escreveu: esta carta é verdadeiramente a mais importante peça do Novo Testamento. É o evangelho mais puro, é de grande valor para um cristão, não somente para memorizar a palavra por palavra, mas também para ocupar isso diariamente
como se fosse o pão diário para a sua alma. É importante ler ou meditar nessa carta. Quanto mais alguém lida com ela, mais precisa ela se torna e melhor ela se saboreia. Palavra de Deus. Irmãos, um dos nossos pais da reforma nos chama a lermos a palavra de Deus, especialmente Romanos, para entendermos de forma simples o processo da nossa salvação, capítulo por capítulo. Faça isso, pense nisso, com todas as escrituras sagradas, da energia, da resistência, nos conduz à vida de confiança, a uma fé funcional. Não importa aonde Deus nos chamou para servir. Não importa. Mesmo que nós não sejamos teólogos, ou Martin Lutero, ou João Calvino, teólogo sistemático, teólogo que colocou a doutrina de forma bem organizada, assim, a fé é algo como um dom precioso de Deus. A fé dada por Deus, ela é operada por intermédio da palavra. Esta fé pode realizar coisas maravilhosas. A fé nos leva ao louvor sincero de gratidão ao Senhor e ação de graças. Que esta fé, por meio da palavra, nos leve a uma vida de santificação. Que esta fé nos leve à oração, à esperança, a um caminho que nos enche de alegria, apesar das circunstâncias difíceis. Que essa fé nos leve a estarmos adorando em ações de graça ao Senhor, em todos os momentos.